E olha, a Companhia de Saneamento de Minas Gerais, a Copasa, renovou o contrato de concessão com a Prefeitura de Belo Horizonte até o ano de 2073. Esse contrato entra em vigor automaticamente no caso, inclusive, de privatização da companhia. O nosso diretor de jornalismo da CNN em Brasília, Daniel Hittner, já aparece comigo aqui em tela, tem os detalhes. Hittner, meu caro, sempre um prazer dividir tela com você. Queria entender exatamente esse prazo bastante longo, isso é praxe nesse mercado, e queria entender também essas previsões em contrato. Há alguma perspectiva de privatização da Copasa? Seja muito bem-vindo e boa tarde. Obrigado, Irajá. Sempre um prazer estar aqui com você e com todo mundo do CNN Money. Por que a gente está falando com tanta atenção sobre Copasa e BH? Porque essa é a principal concessão, a principal operação, a principal privatização no setor de saneamento básico em 2026. Você sabe que é um setor muito movimentado desde 2020, quando foi sancionado o novo marco regulatório, o novo marco legal do saneamento. E neste ano de 2026, o principal ativo oferecido ao setor privado, ainda pendente ali de alguns ajustes e detalhes, é a Copasa, que presta os serviços de água e esgoto para Minas Gerais. Por que a gente está falando especificamente de Belo Horizonte? Porque de tudo que entra de receita na Copasa, cerca de 30% vem desse contrato, vem especificamente de Belo Horizonte. E era um contrato com uma duração muito curta, que já estava chegando ao final, um contrato que vence em 2032. Então, imagina uma companhia que está prestes a ser privatizada ainda em 2026, esse projeto já passou, já tem o aval da Assembleia Legislativa de Minas, o governo está doido para colocar isso na rua nas próximas semanas e meses, antes das eleições, ainda em 2026, e o principal contrato, a principal fonte de receita tem um horizonte muito curto, 2032. Era por isso que esse contrato de BH, que equivale a 30% das receitas da Copasa, era tão vital para a privatização da companhia. Agora, quando você soma 40 anos de contrato, estendendo essa prestação de serviço até 2073, as receitas da companhia ganham muito mais previsibilidade. A Copasa terá que pagar, terá que desembolsar à Prefeitura de BH 1 bilhão e 300 milhões de reais entre 2026 e 2028 para continuar à frente do contrato e, obviamente, tem um desafio gigantesco pela frente, que é universalizar o serviço, principalmente de coleta e tratamento de esgoto. A gente lembra que BH, na famosíssima e no seu cartão postal a Lagoa da Pampulha, recebe esgoto in natura, recebe esgoto sem tratamento. Então esse é o drama de BH. E o marco legal estabelece uma meta. Até 2033 é preciso universalizar. Esse é o desafio colocado. Está todo mundo de olho na Copasa. É um grande negócio. A Egea já disse que tem interesse, Iguá já disse que enxerga com bons olhos, a Sabesp está de olho, Sabesp privatizada, hoje controlada pela Equatorial. Então é o ativo, digamos, queridinho do mercado. Só precisava desse contrato com o BH para garantir previsibilidade. E curioso, já devolvo para você, segunda-feira nós tivemos em Belo Horizonte um evento grande da Elos Itatiaia, nossa parceira, nossa irmã, empresa irmã da CNN Brasil, em que estava o prefeito de BH, Álvaro Damião, e a presidente da Copasa, Marília Mello. E nesse evento nós questionamos muito ali esse contrato novo, essa renovação de contrato. Está quente, está morna ou está fria? E ali ambos disseram que estava quente. Isso fez as ações da Copasa disparar cerca de 4, 5% na segunda-feira em função das declarações no nosso evento. O que a gente não imaginava é que estava assim, quente pelando, porque isso foi na segunda-feira, chega na quinta, o contrato novo foi anunciado. Esse anúncio, ele serve para fomentar o interesse também de outras cidades de Minas Gerais a estender os seus contratos com a empresa, não?
Sem dúvida, você tem que amarrar muito bem por que a gente está falando dos contratos com os municípios e as prefeituras. Porque o saneamento básico, diferente de um aeroporto, de uma rodovia, de um metrô, ele não tem a titularidade nem da União, ou seja, governo federal, nem dos estados, governos estaduais. O saneamento é um serviço de titularidade municipal. Então, a costura disso é tremendamente difícil, porque as prefeituras têm que estar de acordo. Foi o mesmo drama na Sabesp, né? São Paulo foi sem a cidade de São Paulo, sem a prefeitura de São Paulo concordar, teria sido muito difícil privatizar a Sabesp, porque, obviamente, a Sabesp também depende, em grande medida, das receitas provenientes do serviço na cidade de São Paulo. Então, é muito importante que as prefeituras estejam de acordo, e quase todas elas estão, depois que o governo do Estado e a Assembleia Legislativa dando o aval desenhem um bloco de concessão que reúna as prefeituras. Essa é a essência do marco do novo Marco Legal do Saneamento Básico, você fazer uma concessão, uma privatização em blocos grandes, juntando o filé mignon com o osso, aquilo que é muito rentável com aquilo que é menos atrativo, deficitário. Agora, sem BH, no caso, era impossível. Obviamente tem outras cidades que são muito importantes nessa equação. Nova Lima, por exemplo, você tem uma série de cidades ali que pertencem à região metropolitana de Belo Horizonte, mas o grande entrave, o grande empecilho individualmente era a própria capital, era Belo Horizonte. E com esse empecilho removido nesta quinta-feira, o mercado, que tem muito interesse na Copasa, como eu disse, a Egea, Iguá, BRK, Sabesp, estão todas essas empresas super interessadas e, portanto, exultantes com essa notícia divulgada hoje, Irajá. Pois é, né, Retina? Até porque o contrato com a capital mineira representa cerca de 30% de todas as receitas da companhia, né? Muito obrigado pelas suas informações, suas leituras, Daniel Reitner, nosso diretor de jornalismo em Brasília.